Fala, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Como vocês sempre me pedem, Prateado, conta um pouco da sua história. Então, o vídeo de hoje vai ser esse. Vamos contar a minha história da minha prisão de 2003. Para quem não conhece esse fato da minha vida, eu fui preso em 2003, certo, mano? Em Marília, interior de São Paulo. Saí de São Paulo, da capital, fui até Marília e acabei entrando em cana. E devido aos meus atos, meus erros, eu passei 15 anos da minha vida trancado. Essa história aparece GG do Mangue, Cris do Mangue, Batata, entre outros. Eu vou estipular uma meta para esse vídeo, correto? Para eu dar prosseguimento ou eu ir para frente, certo, mano? Contar o resto da história, ou então eu regredir para contar o início de tudo. E a meta vai ser essa, vai ser 10 mil visualizações esse vídeo e 1000 likes. Eu consigo fazer isso daí? Será que vocês conseguem me ajudar? Então, por favor, não esqueça, deixa o like, o hype, se inscreva no canal e bola pra frente. Vire membro do canal e se torne um membro exclusivo do nosso grupo de WhatsApp, é pura resenha. Ah, já ia esquecendo, dá uma acessada na loja do canal, lá eu tenho 5 livros a qual eu recomendo para sua leitura. É super interessante. Mas vamos parar de perreco, vamos parar de bochiche, vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. Uma história real e verdadeira, ela não existe em duas versões, e muito menos adaptações. Essa é a minha história. No final de 2002, eu saio da capital paulista, né? E vou direto para Marília. Lá eu pego um BO, certo, mano? Eu e minha quadrilha. E, de certa forma, deu certo, certo? A gente passou mais ou menos uns 5 dias em Marília. E logo depois que a gente pegou esse BO, a gente volta para São Paulo. Nessa época eu tinha alguns amigos, certo, mano? Tinha o Batata de Santo Amaro, que era meu parceiro, né, mano? A gente fechava junto. E o Cris do Mangue, que era lá da zona oeste de São Paulo, do Mangue, Vila Madalena. Cris do Mangue, ele sabia que eu tinha ido pra Marília, tá ligado? E certo dia ele recebe uma ligação do irmão dele. Ele sabia que o irmão dele tinha distribuído diversas latas de óleo na cidade. Cris do Mangue falava constantemente com o irmão dele, certo, mano? O caranguejo velho, todos vocês conhecem como GG do Mangue. Naquela época, o GG do Mangue ele pede uma força pro irmão dele, pro Cris do Mangue, referente a umas latas de óleos que ele tinha enviado lá pra Marília e não tava tendo retorno, tá ligado, mano? Já tinha passado os 15 dias de prazo para ele receber o dinheiro dele e ele não tinha recebido. Como o Cris sabia que eu tava em Marília, que eu tinha viajado pra Marília pra pegar um BO, ele me liga, só que ele não sabia que eu já teria voltado, tá ligado? E nessa ligação que ele encosta em mim, né, mano, eu passo pra ele, pô, Cris, eu acabei de voltar, irmão, tô aqui em São Paulo, e pai e tal, já tô na minha quebrada, em Santo Amaro. Ele, pô, mano, tinha um BO ali, pai e tal, mano, eu tenho que resolver, tem como você dar uma força pra nós não, mano? Você conhece a parte de pessoas lá em Marília, lá e pai e tal, tem como você dar essa força pra nós? Aí eu falei pro Cris, né, mano? Falei, caralho, Cris, acabei de voltar, mano. No final do ano aí, Natal, Ano Novo. Se você esperar até janeiro, a gente resolve essa caminhada. Ele falou, não, legal, prateado. Se eu não resolver até começo de janeiro, eu vou dar um salve em você e a gente arma os trampos pra gente fazer essa caminhada e pai e tal. Aí eu falei pra ele, ó, eu tenho outro BO pra pegar lá, certo, mano? A gente pegou um BO e pai e tal, mas tem um dono de uma rede de supermercado lá que eu também vou pegar. Aí essas ideias ficam dessa forma. No dia seguinte, o caranguejo velho me liga, que é o GG do Mangue. Eu só tinha ouvido falar dele devido a ele ser irmão, né, mano, do Cris do Mangue e ser padrinho do Batata também. Aí ele me liga, né, mano, com aquela voz rouca, nunca tinha ouvido a voz do GG do Mangue. E a gente começa a trocar um papo, tá ligado? Aí eu falei pra ele, as mesmas coisas que eu falei pro Cris, eu falei pra ele. Eu falei, mano, se esperar até janeiro, eu dou uma força pra você, mano. E foi isso que aconteceu. Chegou janeiro, né, mano? Passou Natal, Ano Novo, esse tipo de caminhada. Ele recebeu ainda uma cota do dinheiro dele lá de Marília, mas ainda faltava uma grande parte. E como eu falei pra vocês, como tinha um BO lá do empresário, do dono de uma rede de supermercado, Kawakami, eu volto pra Marília, né, no dia 3 de janeiro de 2023. Volta eu e mais dois parceiros, certo, mano? Pra pegar esse BO. Na época a gente foi de carro, né, mano? Puta que pariu, mano. 5 horas, quase 6 horas de viagem. Puta, de São Paulo a Marília demorou, hein, mano? Puta que pariu, mano. Aí chegamos em Marília, ficamos instalados na Nova Marília, certo, mano? Que é uma quebrada da cidade. Aí fomos no peão, mano. Atrás desse tiro do GG. Argola Ferrão, como que fala? Vila Barros. Mano, a parte quebrada. Em 2 dias dando uma acelerada nesses caras que tava devendo lá o GG.
os caras pagam tudo nós, certo, mano? Pego todo, eu faço todo o recolhe, pai e tal, pego o dinheiro dele. E como a gente tava em três, mano, três pessoas, eu mando um desses parceiros nossos o dinheiro do GG pra São Paulo, certo, mano? E a gente só fica em duas pessoas, eu e outro parceiro. Eu faço contato, né, com uma pessoa que sabia toda a rotina, já trabalhou pro japonês, né, mano, pro Kawakami. A gente faz uma reunião com esse cara que já trabalhou, certo, mano, diretamente com esse empresário, conhece toda a rotina dele e ele repassa todas as caminhadas para nós. Mesmo ele repassando o dia a dia de como o cara fazia toda segunda-feira, o recolhe do supermercado deles, a gente queria ver com nossos próprios olhos, para ver se as ideias dele batia realmente com a realidade. Aí uma segunda-feira, né, mano, a gente encostou e pai e tal, do lado do primeiro supermercado desse cara, desse Kawakami, desse empresário. E, mano, foi tudo que o cara falou, tá ligado? Passou pra gente naquela reunião. Ele chegou, ele, o segurança dele, entrou, ficou ali uma meia hora e pai e tal, entrou pra dentro dele, tava com a mala, tá ligado? Pegou aquela mala 007, aí entrou de volta pra caminhonete dele, ele tinha um F-250, e foi pro próximo. E isso a gente seguindo, tá ligado? No próximo a mesma coisa, a gente parou destacado, de quebrada, ele entra no segundo também, passa ali uma meia hora, pai e tal, pum, vai pro terceiro. Ele tinha três supermercados na cidade. Ah, e só explicando pra vocês, o supermercado dele não é esse supermercado de vila, tá ligado, mano? É supermercado grande, pique Carrefour, Extra. Só que naquela época de 2002, 2003, era muito raro e o japonês mano, puta que pariu, mão fechada. Ele não pagava pro blindado ir buscar o dinheiro, fazer esse recolhe para ele. Ele mesmo acreditava que ele mesmo poderia fazer isso, ele e um segurança. Legal, ele sai do terceiro supermercado, né, mano? O terceiro recolhe, ali acabou. É os três supermercados que ele tem na cidade. Ele entra dentro da caminhonete dele, pai e tal, faz o trajeto que o cara tinha passado para nós. Ele vai direto para a chácara. A chácara onde ele mora, né? Onde ele vivia, pai e tal. Que era próximo a um puteiro. Só que no trajeto dessa chácara, para onde ele foi lá, não tinha como a gente seguir ele. Porque era uma ruinha de terra, tá ligado, mano? Era uma entrada e uma saída. E não tinha como seguir ele. A gente ficou parado, pai e tal, na entrada dessa caminhada. E esperou, por causa que o cara que deu a caminhada pra nós falou, ó, ele vai pra lá, certo, mano, pra chácara dele, ele fica lá em torno de uma meia hora, uma hora, daqui a pouco ele volta e vai depositar esse dinheiro no banco no centro da cidade. Aí quando realmente ele voltou, depois dessa uma hora, ele voltou, ele, o segurança dele, passando com a caminhonete na nossa frente e indo em direção ao centro da cidade fazer esse depósito, a gente falou, legal, da hora. Tudo que o cara falou pra nós bateu, certo, mano? A gente viu com nossos próprios olhos e a gente entrou nessa entradinha dessa rua de terra pra ver em qual localidade a gente poderia grudar essa caminhonete, né, mano? E fizemos todo o trajeto de ida, todo o trajeto de volta e pai e tal, e voltamos pra quebrada. Já na elaboração do plano, eu encontrei duas dificuldades. Uma delas é que eu tava de carro. Não tinha como pegar a caminhada de carro, tá ligado, mano? Tinha que ser de moto. E sendo de moto, não tinha como uma pessoa fazer esse BO, tá ligado? Eu descer da moto e para e tal e enquadrar a caminhonete, a F-250. Eu tinha que ter outra moto, mais duas pessoas dando a cobertura pra gente. Como um parceiro nosso que tinha vindo da capital para Marília, aí ele tinha retornado com o dinheiro do GG, então a gente teve que arrumar mais duas pessoas da cidade, envolver elas nesse assalto, né? Arrumamos essas duas pessoas, certo, mano? Arrumamos duas motos para pegar esse BO, apesar que não era indicado moto, por causa que o cara tinha uma F-250, para interceptar ele numa ruinha de terra com duas motos ia ser um pouco complicado, mas ia ser a forma mais rápida de fuga. Ah, esqueci de falar para vocês, nesse trajeto de São Paulo a Marília, a gente veio com três peças, três armas, né, mano? E eu vim com uma 9mm, certo, mano? O outro parceiro ele veio com uma 380 e o outro tinha vindo com 357. E depois de toda essa caminhada, né, mano? De a gente ter feito a campana, ver tudo certo, e pai estar com nossos próprios olhos, ter trocado, conseguido arrumar duas motos para ir nesse BO e pai e tal, a gente tinha uma semana, certo, mano? Pra ficar na cidade, curtir, pai e tal, e foi o que a gente fez. Ficamos uma semana em Marília antes de, infelizmente, acontecer o que aconteceu nesse BO. E, mano, Marília é mil grau. Gostava pra caralho da cidade. Lá tem a Marilã, né? A Marilã e a Balduco, outra empresa lá que faz bolacha.
Tem determinado local da cidade que o cheiro dela é de bolacha, mano. Muito da hora, muito legal. Mas e aí, já deixou o like, já deixou o hype, já se inscreveu no canal? Não? Tem como você fazer isso? Eu vou esperar um pouquinho. Eu tô vendo que a gente não vai alcançar a meta desse vídeo, certo, mano? Que é de 10 mil visualizações e 1.000 likes. Eu tô pensando em fazer ele em duas partes, ó, pessoal. Será que eu vou conseguir, mano? Será? Eu só vou soltar a segunda parte se eu tiver todas essas métricas, certo, mano, do vídeo. Então, até a próxima, certo, mano? E se bater as métricas, eu passo o resumo final e ainda dou uma continuidade no vídeo. Fechou? É nóis, tamo junto, até a próxima.